Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda aula do treinamento de APIs com Spring Boot. Nessa aula, alguns conceitos. Vamos lá? Começando com o que é Spring. Tomem cuidado, pois Spring Boot é uma coisa e Spring é outra, tá bom? O Spring ele é um framework open source para desenvolvimento de aplicações na linguagem Java. E ele facilita a criação de sistemas robustos e escaláveis. O framework Spring não é uma tecnologia nova. Ele foi lançado em 2003 por Rod Johnson. E por que o Spring foi criado? Porque na época o Rod trabalhava com uma tecnologia chamada J2EE. E ele viu que trabalhando com o J2EE, a criação de projetos era complexa. Então, você implementar uma regra de negócios ou até mesmo compreender toda a estrutura daquele sistema era complicado. Então, ele trouxe o Spring e ele foi muito bem adotado pelos desenvolvedores. Tanto que hoje o nosso Spring é um dos frameworks mais populares do mercado. E em seguida, eu quero explicar sobre o Spring Boot. Ele veio 10 anos depois do lançamento do Spring. Ele é um sub-framework e ele facilita a configuração de projetos Spring. Então, o Spring, mesmo ele sendo amigável, ele tem uma curva de aprendizagem complexa para quem quer dar os primeiros passos. E o Spring Boot, ele facilita isso. Então, nós podemos criar o nosso projeto e já pré-definir várias etapas no ato de inicialização. A gente vai trabalhar com ele na próxima aula. Agora, eu quero falar sobre dependências. Isso é algo muito bacana e vamos utilizar no decorrer do treinamento. Ralph, o que são dependências? São complementos, como por exemplo, conexões com bancos de dados, envios de e-mail ou interfaces web. Então, como o Spring é um ecossistema muito complexo, nós não vamos utilizar tudo que tem disponível. Nós podemos selecionar algumas funcionalidades, que são as nossas dependências. Agora vamos falar de annotations ou anotações. O que é uma anotação? Bem, é quando nós queremos que uma classe, um atributo ou um método tenha um comportamento diferenciado. Agora eu quero explicar para vocês duas características fundamentais do nosso framework Spring. Uma é a coesão. Poxa, o que é a coesão? Bem, a coesão, basicamente, ela se refere à realização de tarefas. Então, um exemplo, eu posso ter uma classe que vai trabalhar com data e hora. Isso é uma baixa coesão. Por quê? Porque são coisas diferentes. Data, a gente tem dia, mês, ano. E a hora? Bem, nesse caso, hora, minuto e segundo, por exemplo. Isso é baixa coesão. Eu estou trabalhando com dois tipos de dados distintos. E o que seria alta coesão? É você ter uma classe para cada tipo de ação. Então, quer manipular datas? Você vai ter a classe data. Quer manipular hora? Então, hora, minuto, segundo? Você vai ter uma classe de hora ou uma classe de tempo, por exemplo. E no Spring, nós trabalhamos com alta coesão. E vocês vão ver no decorrer do treinamento que isso vai ser fantástico para manter uma organização do nosso projeto. E outra característica é o acoplamento. E o que é acoplamento? É quando uma classe depende de outra classe. Se uma classe depende muito de outra classe, nós temos um alto acoplamento. E se uma classe depende pouco de outras classes, nós temos um baixo acoplamento.
como é que funciona aqui no Spring? Bem, em resumo, a ideia do Spring é termos um alto nível de coesão e um baixo nível de acoplamento, tá bom? Então, só para vocês saberem, essa é a estrutura que iremos desenvolver em nossos projetos. Então, quando formos criar uma aplicação em Spring, sempre levar isso em consideração. Alto nível de coesão, baixo nível de acoplamento. Agora eu quero falar com você sobre injeção de dependências. Essa técnica é muito utilizada em diversas tecnologias e vocês vão ver que o nosso código vai ficar muito enxuto quando utilizamos essa estrutura. Bem, injeção de dependências nada mais é que você ter um objeto sem precisar fazer a instância. Lembrando, o que é instância? Supondo que vocês tenham a classe produto, uma instância é você fazer o seguinte: produto obj igual new produto. Nós não precisamos mais fazer isso no Spring. Então é algo bem bacana. E existem 3 maneiras de trabalharmos com injeção de dependências: por construtor, por setter ou através de campo, que é um atributo. Veremos as 3 no decorrer do treinamento, tá bom, pessoal? E agora eu quero explicar um pouquinho sobre API. Tem muita gente que fala, poxa, o que é uma API? Ou uma interface de programação de aplicação? A ideia é a gente ter um sistema, e esse sistema ele consiga fazer ações como cadastros, seleções, alterações e exclusões. E essas APIs, elas podem se comunicar. Então, por exemplo, eu posso fazer uma API utilizando o Spring, e essa minha API em Spring pode se comunicar com outra API que foi feita, por exemplo, em Laravel, que utiliza como base a linguagem PHP. Então, olha que bacana, a gente consegue criar uma comunicação utilizando tecnologias diferentes. E agora eu quero explicar como é que a gente consegue acessar uma API. Basicamente, nós temos que ter a URL e também especificar o tipo de requisição. Aqui eu trago 5. Nós temos o POST, o GET, o PUT, o PET e o DELETE. O que faz o POST? O POST é para você criar. Então, por exemplo, eu quero cadastrar um produto em uma tabela lá no meu banco de dados. Ok, vamos utilizar o POST. Quero cadastrar em uma array list. Também utilizo o POST. Então, POST é para criação de registros. Já o GET é para seleção, é para retornar. Então, podemos retornar um objeto ou até mesmo uma lista de dados. Também temos o PUT e o PET, que servem para alteração. O PUT, eu tenho que passar um objeto completo. Então, por exemplo, se eu tenho código, nome, idade e cidade, para eu poder alterar utilizando o PUT, eu tenho que passar todas essas características. Poxa, Ralph, mas é muita característica. Eu quero só alterar o nome. Eu vou passar o código e o nome. Posso alterar? Pode, utilizando o PET. Então, através dessa opção, a gente tem uma alteração parcial. Através do código, eu quero alterar o nome da pessoa. E nós também temos o DELETE, que é responsável pela remoção de dados. E como é que a gente consegue enviar ou receber dados de uma API? Bem, existem diversos formatos, porém, 2 são muito populares, que são o XML e o JSON. Hoje em dia, o JSON ele é o mais popular. Por quê? Ele é mais leve, ele é mais fácil de compreender a estrutura. Além disso, ele é muito popular em tecnologias web e mobile. O XML é um formato mais antigo, então talvez vocês se deparem com ele em projetos que tenham um tempo maior de mercado, tá bom? Hoje em dia, o formato JSON acaba sendo o mais utilizado.
E com isso, então, finalizamos a nossa aula sobre os conceitos do nosso Spring. Pessoal, importante, na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem um material complementar, onde eu explico um pouquinho melhor sobre as características do Spring Boot, dos gerenciadores de dependências e muito mais. Então, aconselho vocês darem uma olhada. Se ficar com alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não se esqueçam daquele like e até a próxima!